Você está assistindo o programa Trabalho em Revista, que hoje fala sobre trabalho infantil no Brasil. E a gente recebe aqui o Antônio Carlos, que ele é da OIT, dessa área de combate ao trabalho infantil. E você ia dizer para a gente, Antônio Carlos, de quem que é a responsabilidade quando se identifica uma criança que está fora da escola, em função do trabalho infantil? Ok. É importante ressaltar, antes de tudo, que segundo reza a Constituição de 88 e, posteriormente, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, esse dever é um dever da família, da sociedade e do Estado. Ou seja, é um dever da nação. Nenhuma dessas entidades está à parte desse processo do cuidado e da prioridade absoluta, como reza a Constituição, para as crianças e adolescentes. Então, eles são prioridades e a responsabilidade é de todos. É difícil muitas vezes, quando a criança já está trabalhando, ou ela foi levada ao trabalho pela família, pela própria família, porque a família não tem condições de se manter, ou ela sente a necessidade, hoje a gente está num mundo extremamente capitalista, e ela sente a necessidade do ter. Quando ela já é um adolescente, ela procura. Então é difícil realmente combater essa iniciativa. Hoje a gente tem políticas públicas na área social, na área de saúde, na área de educação, que estão preparadas para fazer esse atendimento. O grande trabalho que ainda precisamos fazer é conceber um processo de articulação entre essas políticas para que elas possam trabalhar de maneira articulada e integrada no atendimento a essas crianças. Dentro dessas políticas públicas, Antônio Carlos, o que você ressalta, o que a OIT observa no Estado brasileiro e que está dando certo ou que está no caminho certo? Sem dúvida nenhuma, a política, o Sistema Único de Assistência Social, o Sistema Único de Saúde, eles são duas boas práticas que, inclusive no âmbito da OIT, estão sendo exportadas para o resto do mundo. Quando você fala de saúde e de assistência social, você está falando das estruturas que ficam nos bairros, os postos de saúde, os CRAS, é isso? Exatamente. O Sistema Único de Assistência Social, ele tem uma estrutura que é composta, além das secretarias de educação, pelos CRAs, pelos CREAs, dentro de programas como Bolsa Família e como o PET, que faz o atendimento a essa criança de acordo com determinadas condicionalidades. Eu queria que você explicasse um pouquinho o PET, para quem está nos assistindo, o que é o PET, como é que ele funciona, se ele está só em Mato Grosso? Não, o PET é um programa nacional, ele está em quase todos os municípios do Brasil, infelizmente não está em todos. Esse é um trabalho de expansão que deve acontecer, inclusive, com o pacote de erradicação à miséria que foi lançado pela presidente, mas ele é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Ele é um programa que alia uma assistência financeira às famílias com condicionalidades de manutenção da criança na escola, e do atendimento obrigatório de saúde. Então a saúde dessa criança deve ser controlada, a família tem a obrigação de levá-la ao posto de saúde, com um contraturno escolar, onde essa criança vai no contraturno da escola e está recebendo atenção tanto vocacional quanto de lazer, de cultura, o que evita que ela esteja exposta ao trabalho infantil. Mas essa estrutura do PET, com esse contraturno, é em número reduzido, Antônio Carlos? Porque essa, inclusive, é uma das questões que as famílias se apegam, Num período a criança está na escola, mas no outro que a família está trabalhando, em regra, a mãe e o pai trabalhando, a criança não tem onde ficar, então é melhor que ela esteja trabalhando. Olha, na verdade, quando a gente fala em contraturno escolar, significa que a criança, no primeiro turno, ela está na escola. No contraturno escolar, ela está ocupada, E aí você diz, bom, ainda resta a noite. E, de fato, ainda existem crianças que, mesmo participando desses programas, trabalham à noite. Isso acontece. E por que acontece? Acontece porque a assistência que a família recebe do governo para a manutenção dessa criança ainda não concorre com os rendimentos dessa criança no trabalho infantil. Então, esse é um assunto que deve ser ainda trabalhado, porque, infelizmente, o trabalho infantil ele concorre de maneira desleal com os programas de assistência social do governo.
Antônio Carlos, o dia 12 de junho, ele, além do Dia dos Namorados, que é o que a gente mais ouve, é também o dia da celebração do Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil. Esse dia 12, no Brasil todo, tem programações especiais? Como é que foi em Mato Grosso? Na verdade, sim. Ele, na verdade, é uma campanha mundial, como você mencionou. Ele acontece em diversos países, nos países mais preocupados com essa questão do trabalho infantil. Existe mobilização, dependendo de como ele avança na construção dessas políticas. No Brasil, nós tivemos campanha em diversos estados. Também no Brasil, a exemplo dos outros países, existem estados mais engajados na luta contra o trabalho infantil. E no estado de Mato Grosso, que é um estado realmente engajado, apesar da dimensão do problema, e até por ela, nós temos um processo de articulação de diversas entidades que foi organizado e coordenado pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, onde houve uma atividade no dia 11, que foi o sábado, na véspera, que mobilizou 600 crianças do PET de Cuiabá, Várzea Grande e Poconé, e nós estamos hoje no meio de um seminário cujo a intenção é articular e mobilizar as diversas entidades que dão atenção à criança para que elas estejam imbuídas da necessidade de trabalharem em conjunto no combate ao trabalho infantil. A questão do trabalho infantil é uma preocupação da OIT, não é de hoje. Desde 1919, a OIT tem convenção internacional contra o trabalho infantil. De lá para cá, um século praticamente, como é que está essa luta no mundo e quais as perspectivas de combater, de erradicar essa questão? De fato, como você mencionou, algumas convenções foram criadas desde a criação da OIT, estabelecendo limites mínimos de idade em diversos setores. Cada convenção era para um setor específico. Até que se criou a Convenção 138 da OIT, que unificou a idade mínima para qualquer setor. Hoje a idade mínima pela OIT é de 15 anos, embora o Brasil tenha avançado um pouco nisso e estabelecido a idade mínima de 16 anos, ou seja, a Convenção da OIT é um piso. E a Convenção 182, que é a Convenção das piores formas de trabalho infantil, que estabelece quais são as formas em que nem crianças de 16 ou 17 anos podem trabalhar, só a partir dos 18. Quais são elas? Elas normalmente são aquelas ligadas ao trabalho escravo, ou seja, a servidão, ela é uma das piores formas, a exploração sexual, pornografia, qualquer atividade relacionada a atividades sexuais, ela é considerada uma das piores formas, as atividades ilícitas e outra lista de atividades que são insalubres, que podem prejudicar o crescimento físico, moral, intelectual, psicológico da criança. E houve um decreto presidencial que estabeleceu 102 atividades econômicas no Brasil que são consideradas como trabalhos perigosos e que, portanto, não devem ser exercidos por criança de nenhuma idade. Quem está nos assistindo pode encontrar essas informações, essas listas, onde? Eles podem encontrar a lista no site da Presidência da República, ela se chama Lista TIP, TIP, então é fácil de encontrar na pesquisa na internet. No site do Ministério do Trabalho existem também várias menções a toda essa legislação, e o site da OIT, www.oitbrasil.org.br, ele também traz os textos da convenção e todas as políticas nas quais o Brasil avançou no combate ao trabalho infantil. Quem está nos assistindo e que tenha, que perceba no seu meio, na sua vizinhança, um caso típico, tipificado desse de trabalho infantil, como é que pode denunciar? Olha, a denúncia deve ser feita, ela pode ser feita através do Disque 100, que é um número nacional que também acolhe denúncias de trabalho infantil. Essas denúncias são sempre anônimas, o maior número de informações possíveis devem ser repassadas, para que se caracterize de fato o trabalho infantil. Além disso, procurem um conselho tutelar, que é um dos órgãos que estão perto de cada um dos bairros, de cada um dos municípios e dos estados,
E, além disso, a Superintendência Regional de Trabalho e Emprego, que é o órgão que tem a atribuição de fiscalizar e afastar as crianças em trabalho infantil. Antônio Carlos de Melo Rosa, representante da OIT no combate ao trabalho infantil, muito obrigada pela sua participação aqui. E dessa forma, chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Mas você pode rever este programa e qualquer outro dos mais de 150 que a gente já gravou lá na página do TRT na internet, trt23.jus.br, no banner Vídeos, ou ainda na página do YouTube, no endereço youtube.com/trt23oficial. E a gente aguarda a sua sugestão de tema para a gente discutir aqui. Entre em contato, nosso endereço eletrônico está aí no seu vídeo. Obrigada e até o próximo programa.